Outra coisa importante também no mapa de risco é a questão do tamanho do risco. A gente consegue dizer se é um risco baixo, médio ou alto, em função do tamanho do círculo que você vai usar para identificar esse risco. Tá? Se o risco é grande, obviamente você vai fazer um risco maior. Se o risco é médio, um risco pequeno, e assim por diante. Tá? Se o local que você está analisando, né, for grande, você pode usar algumas setas. Né? A gente vai entender depois, a gente vai pegar um exemplo aqui para poder explicar melhor isso aqui. E aí, a gente vai ter que montar uma legendinha também. Óbvio, se você vai ter um desenho lá, você precisa explicar o que é aquilo. Por que tem um círculo pequeno? Por que tem um círculo grande? Né? E você vai ter que colocar aí lá uma legendinha para explicar. O que é o verde? Por que tem um círculo verde? Por que tem um círculo vermelho, marrom, assim por diante? Então, ela também é uma outra parte importante aí do mapa de risco que você vai ter que colocar. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? Um exemplo, pode não ser, creio que seja uma gráfica, sei lá o que é isso aqui, mas é um mapa de risco da empresa inteira, tá vendo? Eles não separaram por setor, fizeram ela inteira aqui. Tem algum problema em fazer isso? Não, não tem. Mas às vezes fica, imagina você fazer o mapa de risco inteiro da fábrica aqui e colocar numa folha A4. Né? Você não tem condição de fazer isso. Então, certo, você fazer por setor. Então, o que significa isso aqui? Por exemplo, aqui, você tem a portaria. Que tipo de risco existe na portaria? Existe um círculo amarelo aqui, né? Meio círculo amarelo e meio círculo azul. O que significa isso? Significa que aqui na portaria existe um risco ergonômico e existe um risco de acidente. Ah, mas qual é o agente daí? Não está identificado. Tá? É obrigatório identificar? A norma diz que não. Mas se você fizer, só vai agregar o seu mapa de risco. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, depósito de resíduos. Que tipo de risco eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um círculo meio vermelho e meio marrom. O que significa esse meio risco? Você pode usar esse artifício. Em vez de eu ter que fazer 2 círculos, certo, para identificar os riscos, eu posso utilizar esse artifício. Né? Se ele for da mesma intensidade, o risco do mesmo tamanho, você pode usar isso aqui, ou até dividir em 4, no caso aqui, certo? Não tem problema nenhum você fazer isso. Mas isso aqui vai estar identificando o quê? Que existe um risco químico, certo? Um risco químico, e existe um risco biológico aqui, certo? Então, é feito dessa maneira. Vamos pegar um outro exemplo. Eu tenho aqui na manutenção, né? Vamos pegar um exemplo melhor ainda aqui, do WC. Tá vendo? Eu tenho 4 riscos aqui, ó. Riscos ambientais aqui. Eu tenho o risco químico, vermelho, tenho o ergonômico, de acidente e o biológico. Né? Por que eu tenho o risco de acidente? De repente, se o momento estiver molhado, eu posso escorregar. Né? Por que eu tenho risco químico? Porque eu uso produto de limpeza para limpar. Né? Por que eu tenho o risco marrom, biológico? Óbvio, porque no refeitório, no banheiro, você vai ter bactérias, vírus, tal, e tem riscos ergonômicos também. Né? De repente, quem for limpar, quem for fazer a limpeza nesse ambiente, o uso de postura inadequada ou coisa desse tipo. Só que ele é uma intensidade baixa, ó, tá vendo? Não é tão perigoso assim, não. O risco lá não é tão alto. Né? Diferente da manutenção, por exemplo, que você tem um risco alto, ó. Aqui você tem um risco alto, por quê? Porque é uma atividade que é mais intensa ali. Então, a gente vai ter essa questão. O tamanho do risco, o tamanho do círculo identifica o tamanho do risco, da intensidade do risco, e as cores, os agentes que vão estar relacionados a isso aí. Aqui a gente tem um outro exemplo, um mapa de risco, creio eu que seja de um hospital, certo? Aqui, ó, eles já identificaram da mesma maneira, ó, tem as cores, nós temos aqui o tamanho do risco e uma legenda, ó, explicando, né, o que quer dizer. E o que quer dizer esse número dentro do círculo aqui, ó?
Aqui está dizendo para a gente, ó, número de trabalhadores expostos ao risco anotado dentro do círculo. Legal. Isso é uma maneira boa de identificar também a quantidade de pessoas em cada setor aqui. Tá? Então a gente tem aqui, da mesma maneira, você pode dividir o círculo em vários tamanhos aí. Vários tamanhos, várias cores, e você pode usar cores diferentes dentro do mesmo círculo. Esse aqui é um outro exemplo do mapa de risco. E aí, nós temos um outro exemplo aqui, que é um pouco mais elaborado, tá vendo? Ó? Que além dele apresentar os riscos, tá apresentando a quantidade, né, de trabalhadores expostos, eles ainda mencionam aqui os EPCs. Olha que interessante. Aqui são onde tem os extintores, ó, PQS e CO2. Então aqui é onde eles colocam o extintor, tá vendo? Ó? Tem um hidrante aqui, tem um extintor e tem a rota de emergência. É uma maneira legal também de você colocar isso no mapa de risco. Pode pôr que não tem problema nenhum, né? E aí você tem a legenda com os riscos pequeno, médio e grande, as cores, né, e os dados da empresa. Então também é uma forma legal de você elaborar aí o mapa de risco. E aí eu tenho um outro mais elaborado ainda aqui, um outro exemplo, que ele está identificando, tem o layout da empresa, que além de identificar quais são os riscos a que estão expostos aqui, ele identifica qual é o agente, né? Então você tem aqui, ó, risco de acidente, porque a probabilidade de explosão, né? Então eu tenho aqui a área de, não dá nem para ler, que está bem pequenininho, mas enfim, além dele definir o tamanho dos círculos, as cores, tal, ele ainda identifica qual é o agente ali que você tem em risco. A norma pede isso? Não pede isso, mas um mapa de risco desse, bem elaborado, ajuda muito mais a gente entender a exposição ao risco aqui. Também é um mapa bem legal, bem elaborado aí. Tá? E agora eu queria propor uma atividade para vocês, que é de uma fábrica de calçados. Tá? Deixa eu ver se não está o link aqui. Mas vocês têm o link aí e tal. Qual que é a ideia, né, desse trabalho aqui? Vocês vão ver durante o filme aí como que é o processo de trabalho de calçados, tá? Então você vai ver, ele fala lá no começo do vídeo lá para o setor de calçados, tal, para fabricação, ele tem 3 setores, né? É óbvio que você não tem o layout da empresa, né? Você não sabe como é que é o desenho do layout, quantas pessoas estão envolvidas, aí são informações que a gente talvez não vá conseguir, né? E o layout da empresa, obviamente, a gente também não tem. Por isso que, o que eu falei, vocês vão ter que usar a imaginação agora. Ele fala de 3 setores aí, certo? Então, na teoria, você já vai ter 3 setores, então você vai ter que fazer pelo menos 3 mapas de risco aí, vamos assim dizer. E aí ele fala o primeiro setor, ó, o primeiro setor tem tal máquina. Então você já imagina, bom, vou desenhar um retângulo com 3 máquinas, legal. E aí ele fala, ó, uma máquina tem tal coisa, uma máquina faz tal processo, né? Pô, se você já falou em máquina, você já tem um risco de acidente, certo? Se essa máquina tem uma proteção boa, se a máquina é protegida, então o risco é mínimo. Agora, se a máquina não tem proteção, aí você vai fazer um círculo grande, né? Então, eu preciso que você identifique qual é o processo de trabalho, por onde o sapato vai passar, quais são as etapas de fabricação, né? Por isso que eu falei que é importante você entender. Por isso que eu coloquei esse vídeo aí, para vocês conseguirem analisar isso aí, para vocês tentarem entender o processo de fabricação, né? Quais são os setores que estão envolvidos, quais são as máquinas que são envolvidas aí, né? Então você vai desenhar isso aí. No último setor é uma esteira, legal, mas ele tem uma esteira, mas você viu que tem alguns processos durante essa esteira, certo? Aparece lá o pessoal pintando, tinta, risco químico, né? Então você vai ter que pensar dessa maneira. Tem uma máquina que eu vi costurando, legal, né? Está costurando.
certo? A máquina tem proteção? Não tem. Qual o risco do cara enfiar o dedo na agulha lá e furar o dedo? É baixo, é médio, é alto, né? Então, assim, é essas coisas que eu preciso que vocês analisem, que vocês tentem entender esse processo para tentar gerar um mapa de risco aí, certo? Ah, mas eu não sei o layout, eu não sei como é que é. Não tem problema, imagina. Né? Se você me entregar um retângulo escrito, ó, máquina 1, 2 e 3, risco tal nessa máquina, risco tal nessa, legal, é isso que eu preciso. Entendeu? Então, assim, não é um trabalho difícil, talvez tenha que pensar um pouquinho, tentar entender, interpretar como é que é o processo, entender o vídeo, né? Mas eu acho que vocês conseguem fazer isso aí sim, tranquilo, sem problema nenhum, tá? Tentem fazer aí, né? Olhem de novo esse vídeo, né? Essa aula, para ver o que precisa ter no mapa de risco. Não esquecer, certo? Que vai ter que ter aí no mapa de risco seu aí legenda, os círculos, as cores, né? Então vai ter que ter todas essas informações aí, tá bom? O prazo de entrega eu passo depois para vocês aí no grupo, tá? Mas basicamente vai seguir o mesmo do outro até o dia 31. Estou à disposição, pode me perguntar se tiver dúvida, não estiver entendendo como que é o vídeo e tal, vocês podem ir perguntando aí, tá bom? Legal? Mãos a obras aí, que agora é com vocês, tá? Valeu!